Fala galera, Drácula. Talvez não exista um monstro maior no imaginário humano. Mais de um século que esse rapazinho espreita nas sombras, sugando sangue e atacando mocinhas incautas nas vielas escuras da Inglaterra vitoriana. Esse personagem já teve todo tipo de adaptação, desde o Nosferatu de Murnau até a versão Nicolas Cage do recém-lançado Renfield. E hoje a gente vai falar de uma nova adaptação que, francamente, eu considero talvez a mais original de todas, a do filme A Última Viagem do Deméter. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo e acione o sininho das notificações, pois isso ajuda pra caramba pra gente trazer novos conteúdos pra vocês toda semana. Beleza? Feito o jabá, bora pro trampo. Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies. Galera, antes de começar eu quero fazer um agradecimento a centenas de pessoas que se inscreveram no canal na última semana, que enviaram comentários, que engajaram com os vídeos. Eu fui pego completamente de surpresa, gente. Olha, muito obrigado mesmo pela confiança. Valeu de coração. Agora bora falar do filme. Eu sempre gostei de filmes de terror daquele tipo mais clássico. Vampiro, lobisomem, Frankenstein, múmia, por aí vai. Nunca gostei do cine meleca, aquela coisa de cabeça explodindo e tal, nunca fez a minha cabeça. E quando anunciaram essa nova adaptação do Vampiro de Stoker, eu já fiquei de orelha em pé. A história da produção desse filme começa mais ou menos 20 anos atrás, quando o roteirista Brag Schut Jr. se uniu a James V. Hart, roteirista do Drácula de Bram Stoker de 1992, para escrever uma história que, nas palavras do Schut, era Alien, só que ambientado em um navio. Foi um verdadeiro inferno de produção que só acabou quando a Amblin Partners comprou os direitos do roteiro em 2019. O filme adapta o capítulo 7 do livro, uma parte do capítulo 7, e começa com um recorte do jornal Daily Graph e termina com o Diário do Capitão. Como sempre, para evitar o máximo possível de spoilers, a gente vai fazer a análise dividindo o filme em roteiro, direção, efeitos, trilha sonora e elenco. Bora lá. Roteiro. Eu confesso que eu queria muito ter gostado mais do filme, já que a ideia é ótima, né? O potencial é muito grande, e se a gente for olhar para outras adaptações que foram feitas para o cinema e para a TV, essa parte da história mal é arranhada. Esse capítulo, quando eu li o livro, foi quase tão tenso para mim quanto a parte em que o Jonathan Harker fica preso com as vampiras no castelo do Drácula. É muito tenso. E em alto mar, tu não tem para onde correr, chega da agonia do cara. Como eu disse antes, esse filme tem uma visão original, que não se vincula com as versões mais clássicas, nem com o filme de 92 ou com os filmes da Hammer dos anos 50 e 60. É uma perspectiva completamente nova. De cara, a gente já tem pelo menos 3 personagens que não existiam no livro e que foram criados para ajudar a expandir a história de uma forma um pouco mais orgânica. Um médico, uma vítima do vampiro e o neto do capitão. Vamos lá. O enredo é muito bem construído. Tá? Ele tem mistério, desaparecimentos e uma nova aparência do próprio Drácula. O filme tem uma abordagem mais focada no terror, diferente da versão de 92, que é muito mais alicerçada no romance entre o vampiro e Mina Harker. Eu fui assistir querendo que o filme fosse espetacular, mas, como sempre, fui controlando as minhas expectativas, porque 2023 não tá fácil para quem gosta de cinema. E eu confesso que saí um pouco frustrado. Não que o filme seja ruim, mas tinha tanta coisa que poderia ter sido mais desenvolvida que a impressão que dá é que o objetivo era mesmo refazer Alien em um navio e mais nada, só isso. O roteiro é rápido e rasteiro, conciso. Ele só dá o mínimo possível de descrições. Tinha potencial para uma adaptação mais rica em um filme de quase 2 horas. O mistério se estabelece com o desaparecimento de uma pessoa por noite e a tripulação não sabe como reagir. Acaba meio que virando um esconde-esconde. A tripulação procura, o Drácula se esconde. Fica mais ou menos nessa vibe assim. O filme não prioriza o desenvolvimento dos personagens. Teve coisas que eu gostei, como por exemplo no porto. São pequenos detalhes, mas eles funcionam muito bem. No porto, os ciganos que carregaram as caixas do Drácula do castelo até o porto, se negaram a ajudar a colocar essas caixas no navio. Eles tinham que se pirulitar dali antes que o sol se pusesse. Da mesma forma, um dos marinheiros, quando viu o brasão nas caixas, meteu o pé e sumiu dali. Ele não queria ficar nem perto. Errado, ele não estava. O filme se passa em 1897, quando Deméter encalha em Whitby, na costa inglesa. Entre os destroços, a polícia encontra os registros do capitão, né, descrevendo desde o processo de carregamento em Varna, que fica na Bulgária, mas no filme aparece como Romênia, até a vaca ir para o brejo em alto mar, onde a tripulação começa a desaparecer. Clements é o médico e é interpretado por Corey Hawkins.
Ele é o protagonista que auxilia o capitão e busca entender esses estranhos acontecimentos. Direção. Embora eu possa dizer que gosto do trabalho de André Øvredal, como o Caçador de Trolls de 2010 ou Autópsia de 2016, parece que ele teve de encarar algumas limitações devido às expectativas do estúdio. A abordagem do Drácula como monstro é interessante, mas a interação com os outros personagens não funciona do jeito que devia funcionar. Esse filme tem um potencial imenso que o diretor não conseguiu explorar. Tem algumas falhas na construção da trama que vão incomodar quem for mais atento aos detalhes, mas é mais a coisa do personagem principal, do Drácula mesmo. O diretor comparou a abordagem à de Alien, só que ambientada em um navio. Essa comparação pode deixar a gente curioso, mas a execução não é lá essas coisas. Efeitos. No início do filme, a história conseguiu me prender, principalmente no que toca para cenários e figurino. À medida que o filme vai passando, vai ficando curioso pela aparição do Drácula, que eu já havia visto nos trailers. A nova interpretação do vampiro, completamente diferente da versão Bela Lugosi que a gente se acostumou a ver, é infinitamente mais monstruosa e bem feita. Mérito do pessoal da maquiagem, do CGI e de Javier Botet, que deu a vida ao cara. Talvez seja a mais interessante versão do personagem já criada. Só que nem tudo são flores. Mesmo que o design do monstro seja incrível e a atenção aos detalhes do navio seja impecável, esses elementos não bastam para sustentar uma produção desse tamanho, ainda mais se a gente considerar o investimento de quase 50 milhões de dólares. O marketing do filme foi outro problema. Nos Estados Unidos ele foi muito fraco devido também ao título, que não destaca o Drácula, que é o elemento central do enredo. Trilha sonora. Bear McCreary, o mesmo responsável pela trilha de Godzilla, assina esse trabalho. É uma trilha intensa, pensada para aumentar, ainda que artificialmente, a tensão do filme. E o legal é que funciona bem. A gente consegue realmente passar boa parte do filme sentado na beira da poltrona, de tão tenso que a gente fica. Bear McCreary fez um ótimo trabalho nesse sentido. Elenco. Woody Norman. Woody é um ator infantil inglês, que é mais conhecido pelo papel de Jesse no filme Come On, Come On, de 2021, pelo qual ele recebeu uma indicação ao BAFTA de melhor ator coadjuvante. Aqui ele faz o Toby, neto do capitão. É um dos personagens criados especificamente para esse filme. Esse guri me chamou a atenção justamente porque ele fugiu daquele tipo de interpretação meio errática que normalmente as crianças têm. O estilo dele me lembrou um pouco o Jacob Tremblay, que é outro ator infantil incrível. Aisling Franciosi. Eu espero que eu tenha pronunciado o nome dela corretamente. É uma atriz irlandesa que ganhou um prêmio ACTA por seu papel principal no filme The Nightingale, de 2018. Em Demeter, ela interpreta outro personagem original do filme, Anna, uma moça que morava em um vilarejo que sacrificava seus moradores em um acordo com o Drácula pela paz de não serem atacados. Embora a atuação dela não tenha sido ruim, eu tive muita dificuldade de me conectar com o personagem. Não sei se por causa dela ou pelo roteiro que não explorou a menina como deveria, vai saber. David Dastmalchian. Figurinha carimbada da franquia Homem-Formiga e em 3 filmes de Denis Villeneuve: Duna, Prisioneiros e Blade Runner 2049. A minha primeira lembrança dele é como Murdoch, da nova versão da série MacGyver. Aquele é o primeiro imediato do Demeter. O David é um ótimo ator que, aos poucos, vem sendo mais bem aproveitado. Nesse filme, talvez pela responsabilidade que o personagem carrega, ele ficou preso na carranca de marinheiro durão, até o final do filme. Como eu disse, ele é um bom ator, tem condição de entregar bem mais, mas o diretor não conseguiu extrair isso dele. Liam Cunningham. Para mim, o ator irlandês conhecido por interpretar Davos Seaworth em Game of Thrones e Solon em Fúria de Titãs foi quem roubou o filme. Cunningham entregou uma interpretação com profundidade, mostrou as camadas do personagem e foi um dos grandes destaques do filme. Javier Botet. É um ator espanhol frequentemente escalado para papéis de criaturas. É ele que entrega pra gente o Drácula do filme. É simplesmente monstruoso. Realmente é uma criatura de dar medo. Só pode ser comparado com as versões monstruosas do filme de 92, a de morcego e a de lobisomem. A gente realmente consegue acreditar que é realmente um monstro na tela. O ator tem uma condição rara chamada Síndrome de Martin, que torna ele muito mais alto, magro e com as articulações muito mais flexíveis, ideal para esse tipo de papel. Corey Hawkins. Eu gosto do trabalho dele, desde que eu vi ele em Kong, a Ilha da Caveira. É um ator competente dentro dos seus limites. Dito isso, não acho que foi a melhor escolha para protagonista. Hawkins ainda não chegou nesse patamar. Para mim, ele ainda é um ator de apoio. Ele ainda não tem estrutura para se sustentar como protagonista. Pelo menos não em um filme como esse. Eu acho que Yahya Abdul-Mateen, que fez o Arraia Negra em Aquaman e o Sargento Garner em Baywatch, teria muito mais a ver com o Clements.
Mesmo assim, mesmo não sendo o protagonista que eu esperava, Hawkins entregou um bom trabalho. Conclusão. Com um orçamento de quase 50 milhões, o filme arrecadou nos Estados Unidos e no Canadá quase 8 milhões, mas ainda não houve um lançamento mundial. Então não dá para dizer se flopou ou não. E eu não acho que seja filme para flop. No Brasil, o filme estreia dia 24, né, hoje, na verdade, e a crítica foi mista. Né, mas, de um modo geral, o filme ficou ligeiramente acima da média. Vale uma nota 6, mas só se não tiver uma continuação. O final do filme deixa um gancho muito legal, caso a gente queira explorar isso no futuro. E era isso, pessoas, esse foi o vídeo de hoje, eu espero de coração que vocês tenham curtido. Obrigado por ficar até o final. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, me conta o que você achou do filme, compartilhe esse vídeo, acione o sininho das notificações, porque, como eu sempre digo, isso ajuda pra caramba pra gente trazer novos conteúdos para vocês. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço, fiquem todos com Deus.